Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Bom dia, é uma alegria a gente poder se encontrar nesse domingo para esse tempo de palavra, esse tempo de reflexão em torno da oração do Pai Nosso. Eu não sei se tu vais me assistir agora domingo de manhã ou ao longo da semana, mas quando fores assistir esta mensagem, que a bondosa mão de Deus esteja contigo e sobre a tua vida. Nós temos nos últimos domingos, desde o Dia dos Pais, na verdade, nós temos conversado, refletido sobre a oração do Pai Nosso. E por que isso? Volto a repetir o que eu falei já uns domingos atrás. É importante que a gente entenda o Pai Nosso, que a gente reflita no Pai Nosso, que a gente consiga compreender a profundidade teológica e espiritual do Pai Nosso. Por quê? Porque é a oração que Jesus nos ensinou. E essa oração ela é tão importante que ela faz parte, inclusive, de um dos documentos confessionais da nossa igreja, que é o Catecismo Menor de Lutero. Por conta disso, e porque também existe vida, existe ensinamento de Jesus por trás da oração do Pai Nosso, é que nós devemos entender, nós devemos nos deleitar, nós devemos perscrutar todos os detalhes desta oração tão importante. Porque às vezes a gente está no culto e a gente começa a orar o Pai Nosso pensando onde vamos almoçar depois do culto, onde vamos na casa de quem nós vamos, será que vai dar tempo de fazer aquela costela, será que a gente consegue ainda isso, aquilo? E de repente a gente falou o Pai Nosso e diz amém, e a gente sequer parou para pensar no que o Pai Nosso quer nos dizer, no que o Pai Nosso quer nos ensinar. Por isso, eu te convido também nesta manhã, te convido também neste momento, quando fores assistir essa mensagem, a estar com a gente e prestar atenção naquilo que Deus quer falar ao teu e ao meu coração. Na nossa aventura de desbravar, de entender, de compreender o Pai Nosso, nós estamos agora na quinta petição. E a quinta petição diz assim: e perdoa nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Eu quero ler contigo, antes da gente adentrar nesta petição do Pai Nosso, eu quero ler contigo o texto bíblico que tem nos acompanhado ao longo destas semanas. O texto de Mateus, capítulo 6, os versículos 9 a 13, que dizem o seguinte: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o texto onde Jesus nos ensina o Pai Nosso. Faz parte do Sermão da Montanha, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, a maior pregação, o maior sermão de Jesus. E dentro desse sermão está justamente essa oração, a oração que é muito repetida, que é muito orada, que é usada em concentração de time de futebol, que é usada em velório, em sepultamento, que é usada em tantos lugares, mas que é tão pouco compreendida. A quinta petição, que eu já disse antes e volto a repetir, que é: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores, ou como perdoamos os nossos devedores, ela tem uma profundidade que a gente quer, então, a partir de agora, entender. Quando se fala em dívidas aqui, está se tratando do quê? Quando se fala em dívidas, está se tratando do quê? Para quem vem de uma experiência de espiritualidade católica, a palavra que ali é usada é ofensas. Mas a palavra que aparece no Novo Testamento grego é opheleima. E opheleima é olhado com dois significados. É traduzido, melhor dizendo, é compreendido com dois significados. O primeiro deles é aquele que deve, um devedor,
aquele que está endividado. E o segundo significado é alguém que pecou contra um outro. É um aramaísmo. E simplesmente pecador. São esses dois significados, aquele que está endividado, aquele que tem dívidas, aquele que deve, um devedor, e um aramaísmo, aquele que pecou contra uma outra pessoa. E se a gente pensa em Jesus, que está ensinando a oração do Pai Nosso aos seus discípulos na língua hebraica, então a gente precisa ficar com essa tradução, ou com esse significado de ofeleimá, alguém que pecou contra um outro. Quando então falamos em dívidas, aqui nós não estamos falando de dívidas financeiras, de dívidas monetárias, nós estamos falando de dívidas para com as outras pessoas. Quando eu firo alguém, quando eu machuco alguém, quando eu sou desrespeitoso com alguém, eu estou em dívida com essa pessoa, porque eu lhe feri a dignidade, eu lhe feri a identidade, eu feri essa pessoa e, portanto, eu estou em dívida com ela. E algo precisa ser feito para que essa dívida seja reparada. Portanto, segundo estudiosos da Sagrada Escritura, nós temos que entender ofeleimá como um aramaísmo, ou seja, uma tradução que tem justamente na sua ideia primeira a ideia de que nós estamos em dívida para com uma outra pessoa, ou seja, que nós pecamos contra alguém. Jesus vem e nos ensina e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E isso é absolutamente revolucionário. Isso nos ouvidos dos discípulos de Jesus é algo completamente novo, completamente revolucionário. Por quê? Porque a experiência de espiritualidade, a experiência de fé de Israel é uma experiência de fé que não tem muito essa de perdoar, que não tinha muito presente essa questão do perdoar simplesmente por perdoar. No Antigo Testamento, vigorava muito fortemente a lei do talião. A lei do talião nós encontramos em Êxodo capítulo 21, versículo 24, que diz: olho por olho, dente por dente. Todos os capítulos 21 e 22 de Êxodo, eles são muito elucidativos nesse quesito, sobre como tratar alguém que cometeu algo contra outra pessoa. Quando a gente lê esse capítulo, a gente percebe que o perdão, ele é muito superficial e ele é muito burocratizado e ele é muito condicionado. Por isso, nos ouvidos dos discípulos de Jesus, que vêm de uma cultura israelita, que vêm de uma experiência de espiritualidade israelita, ouvir dizer que precisamos perdoar por perdoar é algo completamente novo e que parece um absurdo. Quando Jesus, por exemplo, diz, dá outra face. Quando Jesus diz, dá a outra face, isso soa como um desatino. Por quê? Porque eles vinham de uma experiência de perdão pautada a partir do Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. Matou alguém da minha família, nós nos reunimos e matamos alguém da família dele. Nós logramos ele, nós vingaremos a falcatrua, e por aí ia. O perdão, ele estava pautado em condições. Se alguém cometer algo com uma mulher, com uma moça, terá que fazer isso para se redimir, e por aí vai. Vale a pena a leitura de Êxodo capítulo 21 e 22. Vale a pena, para a gente ter uma dimensão de como é que era essa questão do perdão entre as pessoas e na sociedade de Israel. Para o perdão de Deus, por outro lado, na compreensão de espiritualidade do Antigo Testamento, para que Deus perdoasse, para que Deus eliminasse a dívida, o pecado de alguém, precisava acontecer um sacrifício. Então, o perdão entre as pessoas era pautado em condições. Fez isso, acontece isso. Fez aquilo, acontece aquilo outro. O perdão de Deus era pautado num sacrifício, numa oferta, num holocausto, numa oferta queimada.
E aí nós temos todo o Pentateuco, ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia, recheados de ordenanças. Pelo pecado tal, traga um pombo. Pelo pecado tal, traga uma ovelha. Pelo pecado tal, faça isso. Pelo pecado tal, faça aquilo. Quando a gente chega nessas partes do texto sagrado, Levítico, Números, eu não sei contar a ti, mas eu tenho vontade até de pular, porque se torna cansativo. Mas vale a pena uma vez a gente ter lido isso, porque isso mostra justamente como acontecia, ou como era vivida essa ideia do perdão. E aí chega Jesus e diz, e perdoa-nos, e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E aí vem Jesus no Novo Testamento e coloca o mundo de cabeça para baixo, porque ele diz assim, olha, e perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim, da mesma forma como nós estamos dispostos a perdoar quem ficou em dívida conosco. Isso é completamente revolucionário. Jesus propõe uma nova forma de perdão, Jesus propõe algo diferente, Jesus propõe o perdão no sentido literal. Se no Antigo Testamento o perdão entre pessoas era condicionado, Jesus propõe o perdão no sentido literal. Quando Jesus diz e perdoa-nos, ele com isso está dizendo para nós que perdoar é assumir totalmente, entregar totalmente, dar totalmente, doar totalmente. É não buscar retaliação. E isso a gente vê na origem da palavra perdoar. A palavra perdoar vem de perdonare, latim. Todo, completo, total. Donare, doar, entregar, dar. Jesus vem propondo que nós perdoemos. E perdoar significa entregar totalmente. Se alguém me fere, se alguém me machuca, se alguém me ofende, e eu perdoo, eu estou com isso dizendo, eu te entrego a minha dignidade ferida, eu te entrego, o meu ego não vai ficar machucado por conta do que tu me fizeste, eu entrego esse sentimento, eu entrego o meu direito de vingança, eu entrego totalmente tudo o que se passa dentro de mim, para que nós estejamos numa boa relação. Quando Jesus diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ele está falando de algo completamente novo. Não um perdão condicionado, não um perdão atrelado a passo A ou passo B. É um perdão de entrega, de completa entrega, de entrega onde o meu coração não fica pequeno, mas é onde ele simplesmente entrega todo aquele sentimento que aquela atitude gerou em mim. Com Jesus Cristo, falar em perdão é falar em assumir o dano, é falar em assumir o prejuízo, é falar em assumir a dor, sem com isso querer retaliação, querer vingança. Jesus, inclusive, como eu já mencionei antes, nos diz, olha, se alguém te deu um tapa na face, oferece outra. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo naquele tempo, no tempo dos discípulos de Jesus, mas também um absurdo nos dias de hoje, porque para o mundo não é assim. Eu quero meus direitos, eu reivindico, é meu. Vamos na justiça, vamos brigar, vamos resolver isso de alguma forma, afinal de contas eu fui injustiçado. E aí vem Jesus e diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aqueles nossos devedores. Jesus propõe algo diferente. Nós vivemos uma sociedade extremamente bélica, extremamente judicializada, onde qualquer coisa vira processo, qualquer coisa é motivo para a gente discutir diante das autoridades jurídicas, qualquer coisa é motivo para a gente procurar os direitos da gente.
Jesus diz, tem coisa que não vale a pena. Tem coisa que não vale a pena. E o discípulo de Jesus, aquele que segue Jesus, com Jesus, do jeito de Jesus, é alguém que entende que ele pode perdoar. Por quê? Porque Jesus nos perdoou primeiro. Porque Jesus pagou a nossa conta primeiro. Porque Jesus limpou a nossa ficha primeiro. O discípulo de Jesus, ele entende o perdão de uma perspectiva diferente daquela que o mundo tem. Por quê? Porque ele sabe que Jesus nos perdoou sem que nós merecêssemos. Quando a gente olha para a história da humanidade com Deus, história essa que começa na criação, mas que tem o triste capítulo da queda, e essa queda que é o distanciamento de Deus, que é o estar afastado de Deus, ter perdido Deus, isso nos comprometeu de tal forma que eternamente nós seremos escravos daquilo que passou a ser chamado de pecado, que é viver em rebelião contra Deus, que é virar as costas para Deus. Mas talvez tu digas, mas eu não, mas a humanidade está. Que bom que tu não, mas a humanidade está. E por conta da humanidade viver nessa condição de estar separado de Deus, de estar afastado de Deus, nós vivemos a barbárie da desumanização da humanidade. E aí vem Jesus e paga a minha conta, e paga a conta da humanidade, e paga a conta do nosso pecado, e nos conecta de novo com o Pai, nos conecta de novo com o Criador. E Ele faz isso por amor. Ele faz isso por graça. Ele faz isso por misericórdia. A nossa dívida para com Deus, o nosso pecado para com Deus era simplesmente impagável. Por quê? Porque Deus nos criou para a sua honra e para a sua glória e nós dissemos não à glória de Deus. Nós dissemos, eu não quero Deus, eu quero viver a minha vida, eu quero fazer as minhas escolhas, eu quero seguir os meus caminhos. E por conta dessa escolha, por conta dessas atitudes, nós carregamos em nós algo que nos levará certamente para o inferno, que é o pecado. Ah, mas eu não sou pecador. É sim. Sabe por quê? Nós nascemos sabendo que é mentira, nós nascemos sabendo que é enganar, nós nascemos sabendo o que é judiar do irmão mais novo, nós nascemos sabendo o que é ganância, egoísmo, orgulho, e por aí vai. Tudo isso é a prova de que nós, por nascermos no pecado, sabemos já fazer isso. O contrário precisa ser trazido para as nossas crianças. Jesus pagou a tua e a minha conta. Ele pagou. A conta está paga. O teu e o meu pecado não vão mais nos levar para o inferno, desde que a gente queira tomar para si esse presente. Desde que a gente queira, desde que a gente se aproprie disso. Desde que a gente diga, ok, eu quero isso para a minha vida, Senhor. E esse perdão que a gente recebe de Deus de graça, por amor, por bondade, é um perdão que precisa ser vivido nas nossas relações interpessoais. E aí, a petição do Pai Nosso, ela chega no ponto principal. Se eu fui perdoado por Deus, o perdão precisa ser irradiado. Irradiado ao meu redor. Irradiado no meu círculo de amizades, irradiado no meu ambiente de trabalho. O perdão precisa fazer parte. Não faz sentido eu querer o perdão de Deus e não viver esse perdão nas minhas relações. E isso nos compromete, porque se eu digo, eu sou discípulo de Cristo, eu fui perdoado por Cristo, mas eu não perdoo quem está ao meu redor, e que talvez me feriu porque queria me ferir, e eu não o perdoo, então eu não posso dizer que sou discípulo. Tu está entendendo que isso aqui é um divisor de águas na vida da gente? Isso é um divisor de águas na nossa existência enquanto discípulos? É isso que define quem nós somos e qual é o tamanho do nosso compromisso com Cristo? A humanidade foi perdoada.
Mas a humanidade não quer viver esse perdão de Deus e continua procurando Deus em vários lugares. O perdão já está dado, a culpa pelo pecado já foi eliminada. Ah, mas o que eu fiz é grave, não interessa, na cruz de Cristo tudo foi simplesmente perdoado. E esse perdão de Cristo por mim quer me fazer olhar para o meu próximo e perdoá-lo, porque talvez ele me feriu, porque ele ainda não conhece o Cristo de amor, o Cristo que na cruz pagou pelos pecados dele e também pelos meus. O perdão de Deus por mim me faz olhar com misericórdia e estender misericórdia e assumir o dano, e assumir a perda, o prejuízo que eu sofri. Talvez agora tu estejas aí do outro lado da tela dizendo assim, mas pastor, isso não é tão fácil. Mas eu não disse que era fácil, mas é possível. Porque quando a gente experimenta o perdão de Deus, esse perdão nos enche de tal forma que eu vou olhar para quem me feriu, não como meu inimigo, mas como alguém digno da mais absoluta misericórdia. Por quê? Porque talvez ele está vivendo a vida que está vivendo, porque ele vive nas trevas do pecado e ainda não sabe que Jesus ama ele a ponto de ter morrido na cruz por ele. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. E quando então eu vivo essa relação com Cristo, essa relação de perdão, essa relação de graça, essa relação de experimentar, de vivenciar, de sentir essa misericórdia de Deus na minha vida, então eu vou conseguir irradiar o perdão no mundo. Uma guerra jamais poderia ser começada, iniciada por um governante que se diz cristão. Uma guerra jamais deveria ser declarada por alguém que se diz cristão. Uma briga jamais deveria ter como pontapé inicial a atitude de alguém que se diz discípulo de Cristo. Uma discussão jamais deveria levar a um clima acalorado por alguém que se diz discípulo de Cristo. Por quê? Porque se ele me atinge, se ele me ataca, se ele me fere, é talvez porque ele ainda viva na sombra, na escuridão do pecado. E ele ainda não sentiu que ele é amado por Cristo. Mas eu que sou amado por Cristo, preciso transmitir esse amor, essa bondade. Mas talvez agora tu estejas aí fazendo algumas objeções. Por exemplo, mas o que o sujeito fez é muito grave. Como é que eu vou perdoar? Mas o que o sujeito fez é muito grave. Como é que eu vou perdoar? Ou então tu estejas te perguntando, mas eu não consigo perdoar assim de pronto. E aí? Ou ainda, como é que eu posso ir à ceia do Senhor, participar da ceia, se eu não consigo perdoar? Queridos, perdão não é um processo fácil. Perdoar por alguém ter pisado no pé da gente, quando a gente estava ali num aglomero, tudo bem. Ou alguém que sem querer riscou a lataria do carro, beleza. Agora, perdoar coisas muito graves não é coisa fácil. Ninguém diz que é fácil, mas é um processo necessário e é um processo possível. Perdoar leva tempo, perdoar custa lágrimas. Perdoar significa refletir e significa muitas vezes também precisar de ajuda técnica especializada para a gente conseguir superar, para a gente conseguir lidar com o perdão. Não é simplesmente orar e dizer Deus me perdoa e Deus me ajuda a perdoar. Não é bem assim. A gente não pode ser ingênuo, a gente não pode ser leviano, porque tem coisas que doem muito. Eu fico pensando aqui nos inúmeros pais e mães que têm suas filhas mortas por homens covardes que matam suas companheiras, mulheres jovens, bonitas, com filhos pequenos muitas vezes, e que deixam, além dos filhos pequenos, ainda deixam seus pais e mães eternamente em luto. Como é que uma mãe dessas vai olhar para o seu ex-genro, sabendo que ele matou a sua filha? Como é que ela vai dizer assim, eu te perdoo?
A gente não pode brincar com a dor do outro. Não, a gente não pode ser leviano. Mas apesar da brutalidade, apesar da gravidade, apesar de toda a barbárie que significa as dívidas que cometem para com a gente, o processo do perdão é possível. Leva tempo, custa lágrimas, precisa de ajuda, mas é possível. E finalmente, quando o processo do perdão acontece, ele é libertador. Para uma mãe, um exemplo como esse que eu citei, olhar para o seu ex-genro, sabendo da barbárie, da atrocidade que ele fez, e ela não sentir desejo de matá-lo, é libertador para essa mãe. Por quê? Porque matá-lo não vai trazer sua filha de volta e vai gerar novos problemas. É libertador, o perdão é libertador. E quando eu consigo viver o perdão de Deus nas minhas relações interpessoais, isso é libertador. Isso é libertador. Isso é restaurador. Davi, o grande rei Davi, ele viveu ainda uma outra faceta do perdão que é importante, que é o auto-perdoar-se. O Davi cometeu adultério com Batseba e se não bastasse isso, ele mandou matar o marido da Batseba. E ele foi desmascarado pelo Natã. E quando ele é desmascarado pelo Natã, que toda a podridão da vida dele, toda a sujeira da vida dele vem à tona, ele está simplesmente na lona, ele está caído no ringue. E ele olha para si e diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Aquilo estava consumindo Davi. Aquela situação na qual ele estava envolvido estava consumindo ele. E quando o perdão entra na vida dele, ele encontra a libertação e ele até rejuvenesce. Perdão não é um processo fácil muitas vezes. Como eu disse, existem coisas fáceis de perdoar. Mas é um processo que precisa vir acompanhado sempre pela misericórdia de Deus, pela certeza do perdão gracioso, amoroso de Deus por mim e também por aquele que me feriu. Quando eu consigo olhar para quem me feriu com os olhos de alguém que sabe que essa pessoa só fez isso porque ela não conhece a Cristo e porque ela verdadeiramente está longe de Cristo, o perdão vai se tornando possível. E é óbvio que também às vezes a gente precisa de ajuda especializada, a gente precisa de ajuda técnica, de psicoterapia, de um psiquiatra, da oração dos irmãos na igreja, mas o perdão, ele é possível. O discípulo, ele estende perdão. Ele estende perdão. O discípulo, ele não cobra olho por olho, dente por dente. O discípulo de Jesus sabe que não é assim que funciona no reino de Deus, porque ele foi restaurado por Jesus. E ele experimentando essa restauração, ele sabe que precisa viver no seu dia a dia. E uma outra objeção que talvez alguns fizeram, e eu mencionei, mas eu não respondi, que eu ainda quero trazer para a nossa conversa é: pastor, eu não consigo perdoar. Eu não posso ir na ceia. Meu irmão, eu não tenho a resposta pronta para essa pergunta. A resposta pronta é não, tu não deve vir à ceia. Mas a ceia também é lugar para o quebrantado. A ceia também é lugar para aquele que está estourado, para aquele que está na lona, para aquele que diz: Senhor, eu não consigo, me ajuda, eu estou perdoado, eu sei, mas eu não consigo. Agora, se eu não quero perdoar, então eu não devo vir à ceia. Mas se eu estou nessa luta de querer perdoar e não conseguir, aí é uma questão da consciência de cada um. Não sou eu quem vai dizer tu pode ou não pode. Mas quando eu estou nesse processo de querer perdoar, mas não conseguir porque está doendo muito, está ferindo muito ainda, lembra de que Deus te perdoa, de que Deus te ama e a pessoa que te feriu
também é amada e perdoada por Jesus, só que ela não sabe disso ainda, ou que ela não quer isso para ela. Mas tenta, continua trabalhando no sentido de buscar o perdão. E se o teu coração diz, vai para a ceia, porque lá tu vai encontrar forças para, quem sabe, conseguir lidar com isso, então venha. Mas se não, não venha. É uma questão muito delicada e precisa ser trabalhado com muito amor. Porque a gente não pode simplesmente colocar no mesmo patamar pessoas que não querem viver em paz, que não querem perdoar, com pessoas que estão na luta pelo perdão. O discípulo de Jesus, com isso eu encerro também esse bate-papo. O discípulo de Jesus é alguém que vive essa relação. Deus me perdoa, então eu preciso também viver o perdão nos meus relacionamentos. Discípulo que é vingativo, rancoroso, que não perde a oportunidade para cobrar as contas de quem lhe feriu, não é discípulo de Cristo. É religioso. Discípulo perdoa. Discípulo não deixa o seu ego ser destruído. Discípulo não deixa o ego ser destruído pela mágoa. Ele enche o seu ego da presença de Cristo, presença perdoadora, restauradora, transformadora e libertadora. Deus abençoe tua vida. Que Deus te permita experimentar esse perdão e viver esse perdão no teu dia a dia. Que no ambiente de trabalho, que na escola, que na faculdade, no clube, nos teus times de futebol, tu possas viver o perdão. E se alguém te der uma canelada, possas dizer, cara, minha canela dói. E não na primeira oportunidade dividida de bola, acertar a canela e pagar a conta. Isso não é coisa de cristão, isso não é coisa de discípulo, isso é coisa de religioso. Porque Jesus me ensina completamente outra coisa. Não é olho por olho, nem dente por dente. É perdão por perdão. Oramos ainda. Senhor, obrigado pelo teu perdão incondicional. Nós não merecemos o teu perdão. Nós nunca merecemos. Mas tu nos perdoou e perdoou para sempre. E o teu perdão, Senhor, custou a vida de Jesus na cruz. Obrigado por isso. Ajuda-nos a viver as nossas relações interpessoais com muito amor, com muito perdão, assumindo de fato, Senhor, a entrega total, não buscando a retaliação, nem o ranço, nem o ódio. Ajuda-nos a viver o perdão no nosso dia a dia. No nome de Jesus. Amém. Desejo a ti um abençoado final de semana. Que a paz de Deus contigo esteja. Um forte abraço e até semana que vem. Escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há nada.